Pois bem, a gente vai conversar agora com o deputado federal reeleito, Ricardo Barros, pelo Paraná, que foi líder do governo Bolsonaro na Câmara. Deputado, bom dia, obrigado por atender a CNN mais uma vez. Bom dia a todos. Deputado, o governo Bolsonaro queria dar um golpe de Estado? Eu nunca soube desse episódio, nunca se tratou isso, pelo menos em nenhuma reunião que eu tenha participado. Como é que o senhor avalia a denúncia feita pelo senador Marcos Duval? O senhor acha que ela merece credibilidade? Olha, eu vejo que há uma certa confusão, né, e uma certa tentativa de esticar a corda nos assuntos que envolvem agora o presidente Bolsonaro. Naturalmente, o novo governo e o próprio judiciário, que é seu adversário aberto, né, fez campanha aberta contra o presidente Bolsonaro, e não deveria, o judiciário não deve fazer ativismo político, vão tentar desconstruir a imagem dele em todos os sentidos. Eu, de fato, nesse assunto eu não o conheço, nunca tive informações sobre isso, nunca tratei com ninguém tratou comigo sobre essa possibilidade. Nós tratamos de tentar ganhar a eleição e trabalhamos no sentido da reeleição do presidente Bolsonaro, mas nunca sob essa ótica de tentar algo que não estivesse dentro da Constituição. Aliás, o que nós mais queremos agora é que se jogue dentro das 4 linhas, né? Coisa que o próprio judiciário precisa se conter e se manter dentro das 4 linhas. Depois da eleição, o presidente Bolsonaro, o senhor nunca ouviu o presidente Bolsonaro falar nesse assunto, nessa reunião, em grampear o Alexandre de Moraes? Não, como eu disse, eu nunca participei, eu estive com o presidente Bolsonaro algumas vezes depois da eleição, visitei no Palácio Alvorada, no Palácio do Planalto, e tratamos de temas inerentes às decisões administrativas que o governo precisava e deveria tomar ainda nesse período da PEC da transição, mas nunca tratei desse tipo de assunto. Agora, ontem o senador Flávio Bolsonaro surpreendentemente confirmou a reunião e o presidente Bolsonaro disse, segundo a apuração da Daniela Lima aqui, que ele ouviu aquilo mesmo, mas que achou que era coisa de maluco. Chegaram sugestões dessa às pessoas que participaram da campanha do presidente Bolsonaro, a quem acompanhava o presidente Bolsonaro na caminhada pela reeleição, deputado? Eu não fui ao comitê da reeleição. O meu papel sempre foi o de articulação política na Câmara dos Deputados, o que fiz com muita dedicação, aprovamos matérias importantes neste período do presidente Bolsonaro, especialmente para modernizar o país, tornar o país um país mais ágil, mais leve, mais competitivo. E toda a pauta que eu tratei, eu diria que da pauta bolsonarista que eu cuidei, o homeschooling, a questão das armas, as questões que envolviam, vamos dizer assim, os valores conservadores que faziam parte da pauta bolsonarista, nós tratamos na Câmara em reuniões amplas, inclusive com a oposição, para ajustar textos que pudessem atender ao interesse da sociedade brasileira. E essa é a minha participação e fiz com muita dedicação. Eu não fazia parte do núcleo político da campanha propriamente, né? Meu papel sempre foi o de articulação no Congresso. Deputado, o senhor assumiu agora, se eu não estiver enganado, o 7º mandato, é isso? 7º. E qual é a projeção que o senhor faz? O que o senhor tem sentido? O senhor conhece muito bem, evidentemente, esse ambiente. Como é que o senhor avaliou essa vitória cachapante do deputado Arthur Lira? Como é que o senhor avalia a tentativa do presidente Lula de estabelecer uma base de apoio? Dessa vez, diferentemente de outros mandatos, não só dele, mas de outros presidentes, tem uma oposição aparentemente muito aguerrida, né? Como é que o senhor projeta agora, aí no curto prazo, o começo do ano legislativo? Eu penso que o governo construirá sua base, não tão rapidamente quanto espera, porque há um posicionamento político dos eleitores, há uma polarização do eleitorado, então o deputado está em Brasília, se ele vota, quem votou a favor da PEC da transição foi muito criticado,
nas redes sociais, embora fosse um compromisso do próprio presidente Bolsonaro entregar o aumento de R$ 600 do Auxílio Brasil e também o aumento real do salário mínimo, e por isso nós votamos a favor, eu votei a favor da PEC da transição, porque era um compromisso deste governo Bolsonaro. Evidentemente, existiram outras coisas na PEC, mas aí é da maioria. Eu não vejo que o presidente Lula não possa construir uma boa base, ele tem habilidade para isso. Mas nos partidos da base não terá todos os votos e nos partidos da oposição também não perderá todos os votos, porque os deputados do Norte e do Nordeste têm uma facilidade de apoiar o governo, porque a população é majoritariamente da esquerda, e nos estados do Sul e Sudeste os deputados têm dificuldade de acompanhar o novo governo, porque a população é majoritariamente da direita, ou bolsonarista, ou como era antes do PSDB. Então, havia sempre essa divisão no Brasil, quando você vê o mapa da apuração de votos, né, da metade para cima, vermelho, e da metade para baixo, azul. Então, os deputados de partidos que são da base, mas que estão em estados que tiveram 70% de votos para Bolsonaro, não vão ter condições de votar com o governo nesse momento. Então, não é uma questão da composição partidária, é uma questão de composição de base de governo com elementos de todos os partidos. O meu partido, o Progressistas, o nosso presidente Ciro Nogueira gostaria que ele estivesse na oposição, o partido não se posicionou ainda, não vai ser governo, mas teremos deputados do nosso partido que votarão com o governo, inclusive que já apoiaram Lula durante a eleição. Então, assim como o PSD, que está dentro do governo, no União Brasil, que está dentro do governo, que tem ministros, parlamentares não votarão com o governo porque a sua base não aceita. Então, é um momento complicado, diferente de todos os outros governos. Eu estou na 7ª legislatura, né? Fui líder do governo Fernando Henrique, vice-líder do governo Lula, do governo Dilma, ministro do governo Temer. O nosso Progressista sempre foi um partido base de governo, e por isso eu sempre representei o partido na articulação política. Nesse momento, o nosso partido, que é um partido, vamos dizer, de DNA governista, não consegue se posicionar a favor do governo, porque o eleitor não aceita. Então, tem um tempo para se resolver isso, e o governo Lula é que diz o tom dessa reconciliação, né? É a maior responsabilidade do governo Lula, neste momento, reconciliar o país, pacificar o país, né? E não é com revogaços que ele vai chegar lá. E também a maior responsabilidade da 57ª legislatura, essa que começou ontem, é conter o ativismo político do judiciário, porque senão não precisa do Congresso. Deputado, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom mandato para o senhor e até a próxima.